Glória a Jesus. Por gentileza, tome o seu assento e abra comigo a sua Bíblia, por favor, no trecho que nós mais lemos esta semana, Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir dos versículos 15. Do versículo 15 ao versículo 19. Glória a Jesus. Que bom que você veio agradecer a Deus. Que bom que você veio trazer gratidão ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estamos juntos? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós estávamos orando sobre este estudo e este assunto, há algumas semanas atrás, nós percebemos o quanto nós somos abençoados. A gratidão nos mostra o quanto nós somos abençoados. Quando você começa a agradecer a Deus, você começa a se lembrar de bênçãos de Deus e você vai vendo quanto você é abençoado. Parece que quanto mais nós somos agradecidos, mais nos damos conta das bênçãos que nós temos recebido das mãos do Senhor. E é incrível que a maioria absoluta das vezes esse sentimento, essa consciência que nós temos não acontece por acaso, ou seja, às vezes nós temos que provocar a gratidão, através de atos intencionais, de buscar na nossa memória as muitas bênçãos que nós temos recebido. No domingo passado, nós distribuímos à igreja uns cartõezinhos para você escrever alguma coisa de gratidão ali. Para você trazer hoje ao Senhor, e no momento que nós estivermos fazendo a oração, a principal oração de gratidão neste culto, você antes ler e depois agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Esse é um ato intencional de gratidão. É parar e observar para que possamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Você está desafiando a sua mente para que ela se lembre do que Deus tem feito na sua vida. Então, você começa a se lembrar de uma bênção, e depois de outra, e depois de outra, e assim, mais uma vez, você se dá conta de que você não é capaz de lembrar todas as bênçãos que Deus te deu. É impossível nós nos lembrarmos de todas as bênçãos do Senhor. Na canção o poeta disse: quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Glória a Jesus. Eu, esta manhã, estava ouvindo uma canção e o cantor, ou o poeta, escreveu: eu tenho sido abençoado. E ele começa a elencar as bênçãos que ele tem recebido de Deus. Eu tenho uma família, eu tenho pais que me nutriram, eu tenho irmãos e irmãs, eu tenho um pastor para me liderar, eu tenho uma igreja para adorar ao Senhor. Eu tenho sido muito abençoado. Glória a Deus. Você ter consciência da bênção de Deus na sua vida é muito importante a gente lembrar e agradecer. Mas é muito mais importante nós sermos pessoas agradecidas. Ser agradecido é maior do que simplesmente agradecer. Por quê? Porque fazer é sempre menos do que ser. Quando nós estamos desenvolvendo qualidades, nós fazemos intencionalmente aquilo. Mas quando você desenvolve uma qualidade ao ponto de que ela brote naturalmente na sua vida, ela se torna uma virtude. Então, aquilo já não é mais simplesmente o que você faz, aquilo faz parte de quem você é. É parte da sua personalidade, é parte do seu ser. É muito importante a genuína gratidão
Porque ela nunca é um ato isolado, nunca é uma ação espontânea, desconectada da razão, não. A gratidão verdadeira é agir apenas, não é agir apenas, é agradecer, ou agradecer simplesmente, é agradecer diferente, é ser uma pessoa agradecida. E nesse mês de novembro, muitas vezes a gente se lembra durante o mês da gratidão. Esse é o mês da gratidão. Nós já estamos terminando o mês de novembro. Eu não sei quanto você agradeceu a Deus pelas bênçãos que você recebeu. Eu glorifico a Deus porque Deus nos trouxe para os Estados Unidos da América. E esse país contemplou um dia no seu calendário, oficialmente, para agradecer a Deus. O dia da gratidão. O Thanksgiving. É o dia da gratidão, é o dia de agradecer a Deus. Desde o começo, desde o primeiro ano que os peregrinos chegaram nos Estados Unidos, eles vieram para fazer aqui um país livre. Trabalharam e lá lutaram, não conheciam a terra, tiveram muita dificuldade, além de acidentes naturais. Eu me lembro que uma vez nós estávamos naquele CONAD, você se lembra o CONAD que passou o furacão Charlie? Lembra, não? Lá nós estávamos naquele hotel, era um Sheraton na época, não é? Estava ali perto do Epcot Center. E passou o furacão Charlie e arrancou um pedaço do teto do hall lá de entrada, do lobby do hotel, arrancou alguns pedaços do prédio, você se lembra disso? Nós fizemos 3 cultos simultâneos naquela noite. Um no ballroom, outro culto no lobby de uma das torres e outro culto lá no refeitório. Os irmãos que conseguiram ficaram por ali, nós fizemos 3 cultos, foi muito bonito. Depois que terminaram os cultos que passou o furacão, nós fomos comer alguma coisa que a gente conseguiu pedir em algum lugar e estávamos assentados num lugar escuro. O restaurante estava apagado, estava tudo parado, e nós estávamos recebendo o presidente das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Né? E ele perguntou para mim, Joel, no Brasil não tem acidentes naturais? Eu disse, tem, sim, senhor. Ele disse, o que é? Eu disse, veja bem. Ele perguntou para mim, o que é Lula? Eu falei para ele, o Lula. Ele falou, o que é Lula? Eu disse, o presidente do Brasil. Olha como nós somos abençoados, né? No Brasil, você quase não tem acidentes naturais. Aqui nos Estados Unidos, tantos acidentes naturais. Algumas épocas do ano, os irmãos que moram lá no norte não podem sair de casa por causa da tempestade da neve. Quase todo ano tem algum dia assim. Não pode sair para trabalhar e é dificuldade, não é verdade? Os pilgrims, os peregrinos, quando chegaram aqui e vieram da Inglaterra para cá, para fazer um país livre, para adorar a Deus, eles agradeciam a Deus por estar aqui. Mesmo debaixo de tempestade, mesmo debaixo de dificuldade, mesmo sem conseguir fazer a colheita, eles agradeciam a Deus. E a razão pela qual eles agradeciam a Deus é que, mesmo estando cercados de tanta adversidade, eles podiam adorar a Deus. Eles podiam exaltar ao seu Senhor. O resultado foi que, quando você semeia gratidão, você colhe bênção de Deus. Quando você semeia gratidão, você colhe bênção de Deus. Eles semearam gratidão no ano, e no ano seguinte, a safra foi grande, a colheita foi abundante, a bênção de Deus foi enorme. E então eles fizeram uma festa de gratidão. Fizeram uma celebração de gratidão ao Senhor pela safra, pela colheita que eles haviam realizado. No ano seguinte, a festa foi ainda maior, porque a safra foi ainda maior. E os anos que se seguiram foram assim até que um dia o governador do estado de Massachusetts instituiu o Dia de Ações de Graças, e que depois veio a ser um dia nacional. Um dia de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, mas um dia de gratidão a Deus pela liberdade de poder adorar a Deus. Por isso esse país é chamado Free Country, um país livre, uma nação livre, livre para adorar ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus.
A palavra de Deus nos traz uma lembrança de uma recomendação bíblica, a paz de Deus, em Colossenses 3,15, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Por que é que nós não somos ainda mais agradecidos? Muito mais agradecidos. Quem é mais agradecido é mais feliz. Quando você se esquece dos seus desafios e se lembra das bênçãos que você recebeu, você se sente melhor, você sente gozo na alma, alegria no coração. Não é? Por isso Paulo escreveu aos Filipenses e diz, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisto, pensai. Isso não é pensamento positivo, isso é pensar no que Deus faz. É pensamento verdadeiro. Não é? Eu me lembro daquele psiquiatra cristão que nós sempre mencionamos, que está aqui em Nova York, e ele faz experiências da psiquiatria com cristãos. E ele diz que fez experiência com esta palavra de autoafirmação, ou palavra de afirmação positiva. E a pessoa está muito doente, está com problema, e ela diz, por exemplo, eu não tenho câncer, tenho um câncer no estômago, tenho um nódulo ou alguma coisa em algum lugar. Ela fala, eu não tenho câncer, eu não tenho câncer, eu não tenho câncer. Isso é muito divulgado por aí, dizendo, se você repetir isso muitas vezes, o câncer vai desaparecer. E a pessoa diz, eu não tenho câncer, eu não tenho câncer, eu não tenho câncer. Daqui a pouco o câncer está do tamanho de uma laranja e a pessoa vai morrer. E ele fez uma experiência com as pessoas que estavam fazendo esse tipo de afirmação positiva e aquelas pessoas que estavam mencionando a palavra de Deus, que recitavam a palavra de Deus. Tinham o mesmo problema e a mesma enfermidade e diziam, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória ao nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é a verdade. E quando nós agradecemos a Deus, estamos falando das verdades de Deus. E quando nós falamos as verdades de Deus, nós somos pessoas mais felizes. Glória a Jesus. Você quer ver uma coisa linda? Quando você dobra os joelhos e tem um peso no seu coração, mas você começa a oração adorando a Deus, aquela oração vai ser muito melhor. Aquela oração vai ser mais extraordinária. Nós tínhamos um político no Brasil, Dr. Ulisses Guimarães, era um homem muito conhecido, um homem que era um expoente na nossa nação, um líder nacional. Dr. Ulisses um dia disse a seguinte expressão, o benefício é a véspera da ingratidão. Muitos não se sentem incentivados para ajudar as pessoas exatamente por causa disso. Porque as pessoas recebem o benefício e amanhã são ingratas. Quem aqui nunca sofreu ingratidão? Quem aqui nunca sofreu ingratidão? Quem aqui nunca foi traído? Não é? Existe uma coisa que dói mais do que você abençoar uma pessoa e amanhã essa pessoa virar as costas para você? Ingratidão. O Dr. Ulisses dizia, quando você abençoa alguém, pode esperar que existe uma grande chance dessa pessoa amanhã ser ingrata. Quem mora aqui nos Estados Unidos há muitos anos sabe que nós recebemos pessoas quando chegam do Brasil, às vezes a pessoa recebe a pessoa na sua casa e tudo, e quando a pessoa sai da sua casa, sai falando mal. Às vezes vem até trazer o caso no gabinete pastoral. Não é? Pastor, olha, eu fiquei lá naquela casa, aquele camarada, e assim, assim, assim. E o que geralmente a gente fala é, mas você tem coragem de falar uma coisa dessa? Depois do tanto que você foi abençoado, foi recebido naquela casa, e você está saindo falando mal, isso tem nome, se chama ingratidão. Ingratidão. Não é? Como líderes, como pessoas, nós jamais poderemos negar a nossa ajuda para qualquer pessoa, independente se a gente vai receber gratidão de volta ou não. O exemplo dado pelo Senhor Jesus Cristo, no caso dos 10 leprosos, ele deixa muito claro para nós, irmãos, o sentimento do homem. 10 pessoas foram curadas, 10 leprosos foram curados, mas um só voltou para agradecer. Aquela doença era a pior que tinha.
A lepra, a pessoa tinha que ficar, não tinha cura, a pessoa tinha que ficar separada da família, fora da cidade. Tudo que ela usava era imundo. Tudo que ela usava tinha que ser queimado, tinha que ser jogado fora, porque a enfermidade era terrível e não tinha cura. E eles foram curados daquela enfermidade. Quando eles se apresentaram ao sacerdote, eles já estavam curados. Um dos leprosos percebeu no meio do caminho que estava curado e voltou para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Os leprosos, por causa da enfermidade, eles tinham que viver separados. Mas eles receberam do médico dos médicos um grande presente, a cura da sua enfermidade. Agora, eles estavam saudáveis, eles podiam voltar para o convívio da sua família. Eles podiam voltar ao convívio da sociedade. Quantos de nós aqui talvez não passamos pelo Covid? Não é? Quantos de nós, quando passamos pelo Covid, não sabíamos o que era o fim da linha? A gente não sabia se a gente ia se recuperar, embora o coração talvez cheio de esperança, ou se a gente ia morrer. Como tanta gente morreu de Covid. Mas a mão do Senhor se estendeu sobre você, e você está aqui. A bênção do Senhor foi sobre a sua vida, e você está aqui. Você está aqui com vida, com saúde, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você escapou e Deus te trouxe de volta ao convívio da família. Eu estou falando de gratidão. Eu não estou falando de pandemia, só estou lhe lembrando que nós passamos muito perto. Nós estávamos na borda, como quem está andando numa estrada ao lado do penhasco, do despenhadeiro. Quem está numa posição muito vulnerável. Nós passamos por ali e o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. Glória ao nome do Senhor, nós te damos graças, Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo, ter sido curado, era motivo para eles terem corrido e se lançado aos pés de Jesus e terem agradecido a Deus de todo o coração, como fez aquele único samaritano, que agradeceu ao Senhor Jesus pelo milagre operado. Mas quando o Senhor Jesus viu aquele estrangeiro que voltou para agradecer, ele falou, não foram 10 os que foram curados? Só voltou este estrangeiro? Só voltou o samaritano? E o Senhor falou para ele, então te levanta, porque a tua fé te salvou. Você recebeu uma bênção maior por causa da tua fé. Glória a Jesus. Aquele agradecimento sincero daquele samaritano, daquele ex-leproso, mostrou que a fé dele ia além de apenas aquela fé crua, aquela fé pequena. Ele podia ver a glória celestial. Ele reconheceu no Senhor a sua glória celestial. Ele voltou para agradecer, mas ele se dobrou, jogou-se aos pés do Senhor Jesus, reconheceu a soberania do Senhor, reconheceu que Ele é o Senhor, e a Bíblia diz que ele colocou o rosto no chão, é posição de adoração ao Senhor, nosso Deus. Nós reconhecemos a soberania de Jesus na nossa vida. Você reconhece a soberania de Jesus na nossa vida? Na sua vida? Glória a Deus. Um pastor chegou num bar e o balconista era um desviado. E o pastor falou para ele, tudo bem, me dá uma cachaça aí. Ele falou, que é isso, pastor? Falei, me dá uma cachaça. Falou, pastor, o senhor é pastor, o senhor não pode beber cachaça. Escuta, você está aqui para vender cachaça ou para me julgar? Coloca a cachaça aí. Ele colocou a cachaça e falou, mas o senhor não pode beber cachaça não, porque o senhor é pastor. Ele pegou a cachaça, ele disse, eu posso, mas eu não quero, porque eu sou de Jesus. Você é de Jesus? Você é de Jesus? Quantas vezes você já agradeceu por pertencer ao Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes você já agradeceu porque você vai morar nas mansões celestiais? Quantas vezes você já agradeceu pelo perdão dos seus pecados? Não é? Glória a Deus. O bem compensa, gente. Fazer o bem compensa. Ser agradecido compensa. Glória a Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios,
Ele disse que quando eles faziam o bem aos necessitados, eles faziam com que eles dessem graças a Deus, que eles dessem glória a Deus. Segundo os Coríntios 9:11 diz, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ou seja, por nossa causa, eles estão dando graças a Deus. Por aquilo que você faz, alguém dá graças a Deus. Isso é gratidão. Motivação para a gratidão. O cristão, de uma maneira geral, ele tem o dever de ajudar, de fazer o bem para as pessoas, de prestar auxílio, ainda que muita gente continue pagando com ingratidão. Não importa. Nós fazemos com alegria de coração. Nós não estamos esperando que a pessoa seja agradecida a nós. A grande recompensa que a gente tem, na verdade, ela não vem dos homens, mas vem de Deus. Porque quando a gente faz isso, é por causa do amor de Deus que está no nosso coração. Nós fazemos porque amamos ao Senhor, nosso Deus, e porque o amor de Deus encheu o nosso coração. Então, para nós, aquilo já está sendo pago pela nossa bondade. Se pela nossa bondade, pela nossa generosidade, alguém se volta para Deus, reconhece que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, a nossa alegria, a nossa recompensa já estão criadas, já estão cumpridas e são ainda muito maiores. Glória a Jesus. Mas qual é a extensão e a profundidade da nossa gratidão? Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, e o versículo 18, ele disse, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Talvez você nunca tenha parado para observar, simplesmente para meditar na dimensão da gratidão. Isso é uma coisa muito importante. A gratidão, ela tem extensão. Ela se estende para todo lado. Para todo lado que você olhar, existe uma razão para você agradecer. Para todo lado que você olhar, existe uma razão para você agradecer. Aí eu olhei para o lado de cá e vi a minha sogra. Eu tenho razão para agradecer pela minha sogra. Ela me faz ser o melhor pastor dos Estados Unidos, porque quando ela está aqui, eu tenho que ficar orando. Todo lado que você se virar, tem razão para agradecer. Quando você está passando por uma luta, agradeça a Deus. Você está crescendo, você está sendo edificado, você está sendo abençoado pelo Senhor, nosso Deus. Agradeça a Deus. Nunca reclame porque você está passando por luta. Você fala, Senhor, agradeço ao Senhor, porque o Senhor está engrossando o meu pescoço para colocar mais peso no meu balaio na cabeça. Ou seja, eu estou crescendo, a minha responsabilidade está aumentando, Deus está me abençoando. Eu não sei se você já fez isso alguma vez, eu fiz isso algumas vezes. Algumas lutas pelas quais passei, algumas vezes eu comecei a agradecer a Deus e dizer, Deus, obrigado por o Senhor confiar tanto em mim. O senhor acha que eu aguento esse trem? O senhor acha que eu aguento passar por essa situação? Uau, o senhor está confiando muito em mim, hein? O senhor está confiando muito mais do que o que eu podia imaginar. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Sabe por quê? Uma coisa é certa. No final das contas, vai dar tudo certo. No final das contas, você vai ser abençoado. Você vai chegar do outro lado com a bandeira da vitória na mão. E se você não chegar do outro lado com a bandeira da vitória na mão, é porque você voltou do meio do caminho e vai ter que passar pela luta outra vez. Vai passar pela mesma luta de novo. Diga para a sua alma, eu não quero passar pela mesma luta de novo. Diga isso para a sua alma, eu não quero passar pela mesma luta de novo. Não, eu quero uma luta maior. Vamos? Você nem precisa pedir uma luta maior, porque depois dessa que vem vai ser maior. Com certeza, porque você vai ser mais abençoado. Você vai ser mais edificado. O Senhor vai te ajudar muito mais. E quando você conseguir passar por essa luta, é porque você cresceu. Você se expandiu. Em todos os sentidos, não é? Você cresceu, você se expandiu. A bênção de Deus está na sua vida. E agora você pode alcançar muito mais do que o que você alcançava antes. E se vem uma maior, é porque Deus continua investindo na sua vida. É porque você continua sendo útil na mão de Deus. E o Senhor quer continuar usando a sua vida para a glória do nome de Jesus. Todo lugar você tem razão para agradecer.
na saúde, na família, na vida profissional, na vida emocional, na vida psicológica. Você já viu alguém que você foi, eventualmente, talvez visitar? Não sei se aconteceu com você, conosco, pastores, acontece muitas vezes isso. Você vai visitar uma pessoa para levar uma palavra de conforto, de consolo, porque perdeu alguém que amava, algum ente querido, algum familiar. Você vai visitar uma pessoa que está enferma, que está no hospital, que está muito mal, que está à beira da morte. E você ora e fala, Senhor, meu coração está tão dolorido por essa pessoa. Eu preciso que o Senhor me dê palavra, que o Senhor me dê graça, porque eu estou tão conduído com essa situação que eu não sei se eu vou ter força para falar alguma coisa para essa pessoa. De onde é que eu vou tirar a palavra, de onde é que eu vou tirar ânimo para confortar essa pessoa? Me ajuda. Aí a gente vai orando, vai pedindo graça a Deus, e quando chega lá e começa a fazer a visita e tal, e você faz quando você sai da visita, no lugar de você levar consolo para a pessoa, foi a pessoa que edificou você. Um coração agradecido. Enquanto a mulher de Jó dizia para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele estava dizendo para ele, em outras palavras, esse teu Deus não funciona. A sua fé não funciona. Larga isso para lá. Parece que quanto mais você continua confiando em Deus, mais você vai estendendo o seu sofrimento. Você já perdeu tudo que tinha. Nós perdemos os nossos filhos. Você perdeu a saúde. Certamente estava mal cheiroso. Certamente o couro dele, a pele dele estava muito grossa. Ele estava se coçando com um caco de telha. Eu não sei quem já trabalhou com telha de cerâmica aqui alguma vez na vida. Você sabe como é que é? Tem aquelas rebarbazinhas. Aquilo ali é uma navalha. Afiadíssima. Jó se coçava com caco de telha. Eu botei Jacó se coçando com caco de telha, coitado. Jó se coçava com caco de telha. Imagina isso. Se ele coçava com caco de telha, é porque a mão já não adiantava mais. Ele precisava de uma pedra para se coçar. O couro estava grosso, certamente secreção, mau cheiro. A mulher olhava para aquilo ali e dizia, ele lá, confiando em Deus. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E você continua adiando a sua morte, continua estendendo o seu sofrimento. Morre logo de uma vez. Larga esse Deus, porque assim você não tem mais esperança, então você já vai morrer. O problema é que talvez ela também não estivesse mais aguentando ver o sofrimento do esposo. E ele olhou para ela e falou, você está falando igual uma pessoa que é louca. Será que nós vamos receber o bem da mão de Deus e não também o mal? Será que nós vamos permitir que os dias bons cheguem, mas quando os dias maus chegarem, nós vamos ser desleais ao nosso Deus? Quando chegar o dia da adversidade, a gente vai criticar a Deus? A gente vai murmurar de Deus? Afinal das contas, as nossas adversidades não são culpa de Deus. Deus pode até permitir que você passe por uma adversidade, mas a adversidade não é culpa de Deus. A palavra de Deus diz de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por isso Jó falou para ela, você parece que está louca. Você não enxerga, você não está vendo. Nós só vamos receber o bem, não o mal da mão de Deus. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora uma coisa eu tenho certeza, o meu Redentor vive e por fim se levantará. Olha, existem muitas interpretações para essa expressão de Jó. Eu não quero aqui entrar numa interpretação escatológica, mas eu quero falar do momento e da circunstância, da fé que Jó estava demonstrando. Ele estava dizendo, eu estou dessa maneira, eu estou nessa situação, mas eu sei que Deus continua sendo Deus. Eu sei que Deus continua sendo fiel. Eu sei que Deus continua no céu. Eu sei que Deus continua sendo galardoador dos que o buscam. Eu sei que o Senhor vai se levantar e que a minha condição vai mudar, porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. O Espírito de Deus é o Espírito Santo de Deus. Ele comunica com o espírito humano, que é a nossa alma, o centro das nossas emoções, o centro dos nossos sentimentos, o centro do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, o centro do nosso raciocínio. E o Senhor está dizendo, não é para a morte. Quando meu pai passou 10 dias na UTI com 86 anos de idade, quase 87 anos de idade, 10 dias na UTI, 30 dias de hospital, todos nós estávamos aqui orando,
mas o Espírito testificava no meu espírito, e o Senhor falava, não é para a morte. Não vai morrer. Muita gente estava dizendo, vai morrer, não vai aguentar. Foi entubado 2 vezes. Saiu do tubo e voltou para o tubo. Foi entubado. Mas o Senhor testificava no nosso coração e dizia, não é para a morte, não é para a morte, não é para a morte. E a gente começava a agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço. Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive e a situação vai mudar. Então comece a agradecer por aquilo que você ainda não recebeu. Olhe para a extensão da sua gratidão ao Senhor nosso Deus. Da mesma forma, a gratidão pode ser medida por profundidade, ela pode ser rasa, média ou profunda, ou seja, ela pode ser da boca para fora, ou ela pode ser formal, ou pode vir de um coração verdadeiro. Deixa eu voltar um pouquinho na expressão da extensão da sua gratidão. De novo, se tem uma coisa ruim é você se deparar com alguém ingrato. Você faz tanto pela pessoa e a pessoa, às vezes, não agradece aquilo que você fez. Quando você começa a olhar e começa a observar uma gratidão realmente extensa, de vez em quando eu me pego meio bobo, sabe? Parece tolice, parece coisa infantil. Eu saio daqui da igreja, às vezes, e no caminho de casa eu pego aquela avenida que não termina nunca, né? Palmetto Parkway, não é? E, geralmente, no final da tarde, o sol está se pondo para lá. O sol nasce aqui no oeste, não é? No leste, e ele se põe lá no oeste, não é verdade? Então, o sol começa lá. Por isso que os japoneses vão chegar no céu primeiro que nós, né? Que Jesus vai voltar primeiro lá, né? Então se põe lá no oeste, não é verdade? Gente, eu estou brincando, tá? Pelo amor de Deus, não vai dizer que eu estou ensinando heresia aqui. Os japoneses vão chegar no céu primeiro que a gente, é por outra razão. É porque a Bíblia diz que é não abrir e fechar de olhos. E quando eu estou indo para casa, eu vejo o sol se pondo. E o meu coração começa a se alegrar. Eu começo a glorificar o nome de Jesus pelo que eu estou vendo. Às vezes o sol no meio daquelas árvores, o brilho do sol no meio daquelas árvores, e esses dias eu percebi que eu não sou o único bobo da corte. Tem gente que é muito mais bobo do que eu. Não racionalmente, mas por causa do tamanho, o Guigui. Sábado passado nós estávamos no casamento da Rebeca e do Júnior. E a gente se parou olhando para o céu. Mais de uma vez. O jeito que Deus espalhou as nuvens no céu no sábado passado, naquele lugar que a gente estava. O jeito que o sol estava brilhando por trás daquelas nuvens e o colorido do céu. Depois ficou mais bonito ainda, ficou um arrozeado, uma coisa assim linda, extraordinária. E quando eu vou indo para casa e vendo essas coisas, eu começo a glorificar o nome de Jesus e agradecer ao Senhor nosso Deus. Eu me emociono. Eu me emociono às vezes quando eu olho, um dia alguém me despertou para isso, eu olho para uma árvore, é uma árvore, né? É verde, já é maravilhoso só por ser verde, né? Aliás, nossos diáconos estão de parabéns, camisa branca, gravata verde. Isso só por si já é maravilhoso, não é? Adri, preste atenção na mensagem. Então, só por si já é maravilhoso. Agora você imagine que quando você olha para uma árvore, presta atenção, numa mesma árvore, existem diferentes tons de verde. Você já percebeu quanta beleza nós temos para desfrutar? Quando eu cheguei ontem do culto, a Mabel tinha ficado arrumando as coisas que o trio ali vai viajar hoje, para o retiro das irmãs, e ela estava vendo um vídeo na internet e ela me mostrou, disse, já apareceu cada coisa linda de pássaros aqui, cada um mais lindo do que o outro. Não faz muito tempo alguém me mandou um vídeo pelo e-mail. E quando eu comecei a assistir aquele vídeo, era um pássaro, que aqui em cima ele tinha 2 asas, e aqui nas costas 2 asas, e mais para a cauda dele, outras 2 asas. Ele conseguia esconder os pés dele com as asas dele. Isso diz alguma coisa para você? Os serafins. Serafins, Deus colocou na natureza para a gente ver. Eu vi isso.
Eu vi no vídeo, mas eu pude ver isso. Eu tenho razão para agradecer a Deus, porque isso para mim combina com a palavra de Deus. Eu sei que Deus existe, que Deus é verdadeiro, que Deus é glorioso, que a palavra de Deus é a verdade. Glória ao nome de Jesus. Eu glorifico o nome de Jesus. Então eu me pergunto, será que isso é tolice, é infantilidade? A resposta não é muito difícil, não. A resposta é isso, é gratidão. O Salmo 92, 1 e 2 diz, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Quando o dia amanhece, glorifica o nome do Senhor Jesus. Pois, oh meu Deus, outro dia eu vou ter que me deparar com aquele problema de novo. Eu não tenho solução para aquilo. Não. É outra oportunidade que Deus está te dando. É mais um dia. Se a resposta daquele problema ainda não chegou, é porque Deus ainda está treinando você. Os Gators têm um programa deles, um homecoming, que apareceu um homem lá todo aleijado, ele andava todo assim aleijado e todo cambaleando, e ele não falava direito, falava com muita dificuldade. E ele começou a dar testemunho do Senhor Jesus, e ele olhou para as pessoas e falou para elas, não tenho dó de mim, não. Você olha para mim, o jeito que eu estou aqui, é porque eu não fui tirado do forno ainda. Deus ainda está trabalhando em mim. Deus ainda está trabalhando na minha vida. E aí eu percebi que eu acho que eu sou muito mais aleijado do que ele. Quando ele reconhece isso, um homem todo torto reconhece que Deus ainda está trabalhando na vida dele, e ele agradece a Deus, e ele olhou para as pessoas e começou a cantar. Você imagina uma pessoa que tem dificuldade de falar cantando. E aquele homem parou de cantar, olhou para as pessoas e disse assim, olha, não tenha dó de mim, não. Não fique com dó de mim, não. Sabe por quê? Quando eu chegar lá no céu, eu vou cantar igual você. Quando eu chegar lá no céu, eu vou adorar igual a você. Ora, se um homem nessa condição pode ser grato ao Senhor, imagine você e eu. Glória ao nome de Jesus. Pela manhã, glorifica o teu Deus. Amanhã é uma nova oportunidade. O dia é uma nova oportunidade. Quer dizer que Deus vai fazer algo extraordinário. Ele só não vai fazer na vida daquele que não crê. Se você crê, a Bíblia diz tudo, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Glória a Jesus. Tudo é possível ao que crê. Olha, eu vou pensando, lembrando, irmãos, de muitos testemunhos, de muitas pessoas que confiaram no Senhor, e o Senhor Deus fez coisas extraordinárias. A maior universidade evangélica cristã pentecostal dos Estados Unidos, da América, é a Oral Roberts University. Oral Roberts era um homem pobre, mas confiava em Deus. Ele não tinha dinheiro para comprar um carro, mas Deus falou para ele, eu quero que você faça uma universidade. Como fazer universidade? Eu não tenho terreno, eu não tenho prédios, eu não tenho professores, eu não tenho alunos e não tenho dinheiro. Como é que isso vai aparecer? E um dia ele creu, e o Senhor Deus falou para ele que ia dar para ele uma propriedade que era uma fazenda. E ele começou a pedir que um advogado fosse lá e pedisse para a pessoa se ela queria vender, se queria vender. E a pessoa nunca queria vender. Um dia ele falou assim, Deus, eu vou desistir desse negócio, isso aí não vai dar certo. Não foi Deus que falou comigo, não, isso não é coisa de Deus, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu sei que é só ele que é incrédulo, com você não acontece isso, porque você é uma pessoa absolutamente crente. Então, eu vou desistir, Deus. Eu sei que você não fala assim, eu vou desistir. Você fala, eu vou chutar o balde. Né? Eu vou desistir, eu vou largar tudo de mão, eu não vou fazer e tal. Sabe uma coisa, eu vou mandar um advogado lá a última vez. E naquela noite ele orou e chorou e falou com Deus. No outro dia, o advogado bateu na porta da casa, o homem abriu a porta e falou assim, que bom que você está aqui. Ontem à noite nós nos reunimos em família e decidimos vender a propriedade. Só que tem condições para vender a propriedade. E as condições que eles impuseram eram condições pesadas, mais ou menos como as que nós compramos essa propriedade aqui, pastor Humberto, o senhor se lembra? Foi assim, a família disse para ele assim, olha, a condição é a seguinte, nós queremos que você dê uma entrada muito pequenininha. Foi assim aqui. Nós queremos que você dê uma entrada muito pequenininha e vai pagando as prestações. Ao longo da vida você vai pagando as prestações. E nós temos uma razão para isso, e eles expuseram a razão pela qual eles queriam fazer isso, porque eles não queriam ter muito peso no imposto de renda
por causa das finanças deles. Quando Deus abre a porta, Deus abre a porta. Ele tinha agora a terra, mas não sabia como construir. Ele começou a orar e começou a falar línguas estranhas. E quando ele começou a falar línguas estranhas, foi cheio do poder de Deus. Quando terminou aquela oração, ele disse para a família: Deus acabou de me dizer como é que eu vou construir, como é que eu vou contratar professores, como é que nós vamos trazer os alunos, e hoje é a maior universidade pentecostal dos Estados Unidos e possivelmente do mundo inteiro. Deus continua sendo Deus. Agradeça a Deus, porque Ele já fez coisas que você não viu. Ele já está fazendo coisas que você ainda não imaginou. Glória ao nome de Jesus. Se a nossa gratidão ela é extensa de verdade, ela se expande às extremidades, não apenas daquilo que nós temos, mas do que a gente é. E até mesmo das nossas circunstâncias. Deus é maravilhoso. Todo ser humano, na extensão das suas circunstâncias, do seu conhecimento, ele pode externar gratidão a Deus. Ele pode ter e ser. Ter gratidão e ser agradecido. E quando eu estava escrevendo isso, eu fiquei pensando, você já pensou num médico? Um médico que conhece o corpo humano? Hoje em dia, todos nós somos bem médicos, né? Diziam que de médico e louco, todo mundo tinha um pouco, né? Alguns com alguma dose a mais de algum outro lado. Né? Mas hoje em dia, já não é pouco, é bastante. Eu já tenho ouvido de médicos o testemunho de que o paciente chega para conversar com ele e sabe mais do que ele tem do que o próprio médico. Porque a informação está à nossa disposição. Você pode assistir uma aula de medicina hoje na internet. E muita gente assiste. Se você assiste o Laí Ribeiro, você assiste a aula de medicina na internet. Às vezes ele está ensinando aquelas coisas que ele está falando, ele está ensinando médicos. Está numa aula com médicos. Não é? Você já imaginou o médico que conhece uma célula? O médico que conhece o corpo humano, o médico que conhece as maravilhas que Deus fez aqui, ele tem ou não tem muita razão para agradecer a Deus? Imagina um engenheiro, um arquiteto, as maravilhas, as coisas que ele pode ver, visualizar, realizar, quanta coisa linda, quanta habilidade. Tem ou não tem motivo para agradecer a Deus? E o direito, não é? A maioria das constituições do mundo inteiro tem uma base bíblica. É baseada nos princípios morais da palavra de Deus. Nós temos um advogado aqui. Vários advogados, né? É motivo ou não é para agradecer a Deus porque Ele deu lei moral para que os homens possam constituir sociedade? Quando você conhece essas coisas, você agradece ao Senhor nosso Deus. A vida, ela tem desafios, eles podem significar coisas boas que ainda vão chegar. Agradeça a Deus, faça um exercício mental, observe as suas circunstâncias, observe o que você aprendeu na vida. Você pode nunca ter frequentado uma universidade, você pode nunca ter tido uma educação formal, mas o que a vida lhe ensinou, as coisas que você aprendeu, coisas pelas quais você não precisa passar de novo, porque Deus já lhe abençoou, Deus já lhe ensinou, você já aprendeu, e muitas vezes aprendeu no coro dos outros. Quanta coisa você não vai precisar sofrer, porque você viu alguém sofrer, foi experiência para a sua vida, e você cresceu nisso. Você não precisa de um anel no dedo e um diploma na parede para ser alguém com conhecimento, com experiência e com gratidão ao Senhor nosso Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Glória ao nome de Jesus. Agradeça por tudo, toda a extensão do que você é e do que você tem, mas toda a profundidade também. Paulo falou qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A diferença entre a extensão e a profundidade é que a extensão ela é intelectual, você está vendo as coisas, ela é racional, mas a profundidade da gratidão, ela mergulha no coração. O ex-leproso foi profundamente grato. Os outros também certamente estavam gratos a Jesus, mas aquele foi tão grato que ele não pôde terminar de chegar ao sacerdote.
Ele não conseguiu terminar de fazer aquilo que Jesus tinha mandado fazer. Ele parou no meio do caminho e voltou, falou, não, eu tenho que voltar lá e tenho que agradecer. Com certeza reconhecendo que o Senhor era o Filho de Deus. Esse tipo de memória, irmãos, dura para o resto da vida. O que eu estou dizendo para você, entre outras palavras, é que hoje aqui, Deus quer que você crie memórias que vão ficar no seu coração para o resto da sua vida. E se você aprender a agradecer por estas coisas, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser uma pessoa que pode abençoar outras pessoas, porque você é uma pessoa agradecida, glória a Deus. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida é simplesmente uma pessoa não agradecer por algum bem que você fez para ela. Né? Talvez você não quisesse muita coisa, só obrigado, muito obrigado. Né? Um reconhecimento, a pessoa não precisa fazer mais do que isso, mas algumas vezes o desdém parece que toma o lugar da gratidão e o benefício fica ferido pelo sentimento de desvalorização. Você fez alguma coisa que ficou ferido porque a pessoa não deu conta de nada. Eu coloquei no estudo aí, e não coloquei nomes, mas nós estávamos no mandato de deputado. E tinha um banquete no Palácio do Governo. E uma das deputadas da nossa bancada era uma mulher muito rica. E ela passou numa joalheria muito fina e comprou uma joia e levou para a primeira-dama, para a esposa do governador, recentemente viúva. E levou para ela aquele lindo presente, uma linda joia que ela pagou caro numa joalheria fina. E quando terminou o jantar e nós estávamos saindo daquele banquete, ela saiu muito brava. Porque a esposa do governador depois falou assim, olha, eu abri o seu presente, muito obrigado pela lembrancinha. Ingratidão, desdém, coisas que ferem. Não é? A pessoa que havia dado aquele presente, ela ficou ofendida, ficou magoada. Não é? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que às vezes nós não estamos agradecendo a Deus pela lembrancinha? Oh, Jesus, obrigado por esse pão. Hã? Uma oração mecânica, da boca para fora. Eu tenho sido zeloso de colocar o pão na sua mesa todos os dias para ouvir uma oração mecânica. Ontem você teve o que comer e hoje também. E você está dizendo, oh, Senhor, te agradeço. Às vezes está pensando em outra coisa, porque aquela reza você já decorou. Aquilo já não tem profundidade, não é do coração. Será que a gente também não tem magoado o coração de Deus, desdenhando das muitas bênçãos que Ele fez por nós? Quantas bênçãos a gente deixa de reconhecer, quantas a gente reconhece, mas a gente nunca agradece, como se fosse obrigação de Deus. Você já agradeceu hoje pelo ar que você respira? Não é? Um dia desse tinha uma irmã lá em casa que estava morrendo de falta de ar. Não é? Faz assim, irmã, ó. Agradeça a Deus pelo ar. Agradeça a Deus porque o seu pulmão está funcionando bem. E você pode respirar. Agradeça a Deus pelo sol. Agradeça a Deus por esse dia lindo. 24 de novembro, gente. Nós já estamos aí na boca do inverno e um dia lindo, sol quente, firme, bonito. Agradeça a Deus. Você está aqui na casa do Senhor, você não está de fogo, você não está bêbado, você não está drogado, você não passou a noite na farra. Você está na casa do Senhor agradecendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está no melhor lugar que pode, num dia lindo e maravilhoso. Nós estamos na presença do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Talvez a gente pudesse ainda falar muitas coisas, irmãos, e acho que a gente nunca esgotaria do tanto que Deus fez por nós. E, de novo, conta as bênçãos, conta quantas são. A profundidade da gratidão fala de um coração que está de verdade agradecido. Seu coração está agradecido de verdade. Você está de verdade agradecido ao Senhor nosso Deus? Olha, gente, eu lamento muito pelas pessoas que são cegas, as pessoas que não podem ver, pelas pessoas que não ouvem, pelas pessoas que não andam, não é? Mas eu reconheço, então, agradecido de maneira muito profunda ao meu Deus,
pelo que eu posso ver, pelo que eu posso ouvir, por onde eu posso ir, mas especialmente por poder falar e expressar em palavras a minha gratidão ao Senhor. Sabe, quando eu falei para você que eu vou para casa, ou quando eu olho para a natureza e começo a me alegrar, quando eu olho para o mar, o meu sogro gostava muito do mar. E o que ele gostava do mar? De dar um tibum na água? Não, ele gostava de ficar sentado na beira do mar, observando a água e se deliciando com a natureza de Deus. Sabe o que eu agradeço a Deus? Não é só por todas essas maravilhas, mas é porque eu posso ver essas maravilhas. Eu agradeço porque eu posso enxergar e eu posso ver essas maravilhas. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Existem pessoas agora mesmo, enquanto você está aqui, que estão no hospital com um tumor no cérebro. Estão perdendo as funções, inclusive a visão. E pessoas perto de nós, que estão em situações às vezes tão difíceis, tão delicadas. Não se esqueça que tudo isso é grandeza que o nosso Deus criou. Mas a nossa maior gratidão vem de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Foi o Senhor Jesus Cristo quem abriu a porta para nós desfrutarmos de todas as coisas maravilhosas, de todas essas maravilhas. Quando a gente está aflito, quando a gente está necessitado, nós corremos aos pés do Senhor Deus, Ele responde com conforto, Ele nos consola, Ele nos dá segurança, Ele responde às nossas súplicas. Mas Deus não é somente Deus dos vales, Ele também é Deus dos montes. E deixa eu falar para você, agradeça a Deus porque você passou pelas lutas de 2022. Agradeça a Deus porque você venceu. Agradeça a Deus porque você chegou até aqui. Durante o ano de 2022, algumas vezes o diabo ameaçou derrotar a sua família, arrebentar a sua família. Ele queria dividir a sua família, ele queria divorciar o casal, ele queria que os seus filhos fossem para o mundo, que os seus filhos se desviassem, mas a mão do Senhor está estendida para abençoar. A mão do Senhor guardou, a mão do Senhor tirou o mal. A autoridade do nome de Jesus funcionou no seu clamor e você chegou até aqui por causa do Senhor Jesus Cristo. Agradeça, agradeça, agradeça ao Senhor nosso Deus. Agradeça a Deus, porque o Senhor nosso Deus cuidou de você, não faltou pão na sua mesa, você tem calçado e tem vestido, você tem um teto para lhe abrigar, você tem um carro para circular, o Senhor te abençoou, o Senhor te prosperou, você está aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, você venceu em nome de Jesus. Mas escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Tem um segredinho de felicidade que muita gente não conhece. E eu quero passar para você. Sabe qual é? Quando você passa por uma luta e você agradece a Deus, você se sente muito melhor com a vitória do que se você não agradecesse a Deus. Sim ou não? Agora, Deus não é só Deus da luta. Não é só Deus do vale. Deus é Deus do monte também. E o segredo é, quando você for abençoado, desfrute com Deus. Agradeça ao Senhor Jesus e desfrute da bênção com Ele. Quando você sabe, né? Aqueles exemplos que eu sempre dou. Quando você comprar aquela bolsa maravilhosa, olhe para a bolsa e diga: Jesus, olha aqui, essa é bolsa de crente, serva de Deus, abençoada, lavada no sangue de Jesus. Eu te agradeço e desfruto contigo, Jesus. Quando você comprar aquele carro novo, olhe para aquele carro e diga: Jesus, eu te agradeço pelo carro novo. Eu glorifico o teu nome, Jesus, porque tu és maravilhoso. Eu podia estar andando a pé, pedindo carona para um e para outro, mas o Senhor cuidou de mim, o Senhor me abençoou. Desfrute das suas bênçãos com o Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Deus e desfrute da bênção com o Senhor Jesus Cristo. É muito maravilhoso contar com a ajuda de Deus, mas é gostoso celebrar as nossas vitórias, desfrutar as nossas bênçãos com o Senhor Jesus Cristo. Então, a maior gratidão, a gratidão mais exata, a gratidão mais perfeita, a gratidão mais extensa e mais profunda, a gratidão mais cheia de sabedoria e de conhecimento, é quando você reconhece que sem Jesus, você nunca ia poder desfrutar a plenitude da bênção de Deus, que Ele te concedeu, a salvação da sua alma, a alegria da salvação, o gozo do Espírito Santo. Olhe para todas as suas bênçãos hoje. Olhe para as lutas e para as vitórias que você conseguiu.
Olhe para tudo que você passou e diga assim: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é feliz. Sem Jesus não dá. Por que você não fica em pé? Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é feliz. Sem Jesus não dá. Sem amor não dá. Não dá. Sem amor não dá para viver. Sem amor a vida não é feliz. Sem amor não dá. Sem unção não dá. Pastores, sem unção não dá para viver. Sem unção a vida não é feliz. Sem unção não dá. Agora tem mais uma coisa que você precisa ouvir. Isso é verdade. Sem você não dá. Sem você, oh baby, dá pra viver. Sem você a vida não é feliz. Sem você não dá. Escute uma coisa. Será que nós conseguimos cantar isso com gratidão? De verdade? Você pode dizer isso para a sua alma hoje, minha alma? Sem Jesus não dá. Sem Jesus, fale com Deus, não dá para viver. Sem Jesus a vida não é feliz. Sem Jesus não dá. Hoje nós estamos comemorando a nossa maior gratidão. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. E nós vamos agradecer a Deus porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue para você estar aqui hoje emocionado com a gratidão. Você está aqui hoje emocionada com a bênção de Deus na sua vida. Desfrute, desfrute. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Como é que eu faço para demonstrar gratidão? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Desfrute da ceia nesta manhã. Glorifique o nome de Jesus. Desfrute da salvação que Jesus te deu e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, só você e Deus. Se você quiser, feche os seus olhos. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus a vida não é feliz. Sem Jesus não dá. Enquanto Alex Júnior e Kevin vêm chegando aqui, vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te dou graças, Senhor, pelo privilégio de estar na tua presença e pela tua palavra que foi ministrada, ensinando-nos a ser agradecidos, ensinando-nos a ser, Senhor, e não apenas a fazer.
ensinando-nos, Senhor amado e bendito, a lembrar de agradecer todos os dias, em todos os momentos, e agradecer de coração e com consciência, Senhor, que quando o pão está na nossa mesa, Senhor amado e bendito, muitas pessoas estão padecendo necessidade, mas o Senhor tem cuidado de nós, ajuda-nos a ser agradecidos. Agradecemos pela salvação em Jesus, pelo batismo no Espírito Santo, pelas línguas estranhas que edificam, Senhor, pelas línguas estranhas que falam em mistério com o Senhor, por podermos falar contigo, Senhor bendito, de maneira privada, particular. Ninguém entende, Senhor, quando falamos contigo em línguas estranhas, Senhor. Só nós e o Senhor, Pai amado, nós agradecemos por esta linha, Senhor, direta contigo, por esta linha privada com o Senhor, Senhor. Te agradecemos de todo o nosso coração. Recebe a nossa gratidão pela vida, pela paz, pela família, Senhor, pela salvação das nossas almas e por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.